Boa tarde, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Brasil. Você está na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do grupo Box Brasil. Está no ar o RS em Movimento. A partir de agora, você confere a atualização das principais notícias do dia. Vamos juntos até às 8 da noite com muita informação e análise. Hoje é quinta-feira, aqui na capital o calor segue intenso, mas pelo menos o dia ficou nublado e a sensação parece menos sufocante. E eu quero lembrar a você que a sua opinião, a sua sugestão pode ser enviada para o nosso e-mail. É o jornalismo@redrs.com.br. Novamente. E agora a gente faz uma conexão direta com Punta del Este, no Uruguai, para saber detalhes do maior fórum mundial do agronegócio, o Global Agribusiness Forum, que acontece por lá. Com uma forte tradição no Brasil, o evento reúne especialistas e líderes do setor agropecuário na discussão sobre os desafios e as oportunidades na cooperação internacional voltada à segurança alimentar e à sustentabilidade na América Latina. E sobre os temas que foram destaques hoje lá no fórum e também ontem, nós vamos conversar agora com Luiz Vilvoc. Luiz, bem-vindo ao RS Movimento, uma boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui no Rede RS. Boa noite, professor, tudo bem? Aqui é o Irineu. Professor, Oi, Irineu, tudo ótimo. Vocês estão reunidos então aí buscando saber exatamente quais são os desafios, as perspectivas. Com relação ao Brasil, né? Como é que a gente está na questão de exportações de proteínas quais são as novas metas, né? Se existem aí abertura de novos mercados para acontecer. Conta para a gente. Sim, o painel está espetacular. O evento reúne mais de 2.000 pessoas aqui em Punta del Este, durante o Agro Punta, discutindo tecnologias, estratégias coletivas de desenvolvimento de melhor inserção do cenário do agronegócio, buscando sempre a agregação maior de valor aos nossos produtos. Especificamente o Brasil, ele está muito bem posicionado no cenário internacional, ele é um dos top 5 na produção e exportação. Nós só perdemos para os Estados Unidos hoje na exportação de alimentos, fibras e bioenergia, né, globalmente. E esse fenômeno se deu por um forte investimento há 50 anos, né, através de empresas como a Embrapa, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que muito nos orgulha, que fez com que a gente fosse um dos países com maior déficit de alimentos, né, com pior nível de segurança alimentar, para um dos maiores provedores. Hoje o Brasil, junto com os países aqui do Cone Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, nós somos responsáveis por quase a alimentação de 1 bilhão de pessoas. Cada 10 seres humanos no planeta são abastecidos pelo Brasil e os parceiros aqui, especialmente do Mercosul. E esse está sendo o debate aqui, com a presença dos ministros, inclusive o nosso ministro da Agricultura está hoje conversando com seus pares aqui, para traçar novas estratégias de melhor inserção da nossa economia no mercado internacional. Haja vista, 50% da pauta de exportações do Brasil hoje deriva do agronegócio, ou seja, é o principal motor da economia do nosso país. E aqui no Uruguai, então, chega a mais de 70%, 80% da importância desse segmento para a economia deste país riquíssimo e que tem tanta semelhança muito ao próprio Rio Grande do Sul, né? Com as suas biomas, com sua maneira de produzir os seus alimentos, né? Eles chamam aqui de ganaderia, ou seja, uma pecuária bovina de excelente qualidade e levando produtos para os mercados mais exigentes. Temos muito a aprender com os nossos irmãos uruguaios aqui. Professor, eu já participei uma vez em São Paulo de uma edição deste fórum e é realmente um evento sensacional.
o volume assim de conteúdos, ideias e discussões é realmente muito bom, o nível é muito alto. O senhor mencionou há pouco aí a questão dos Estados Unidos, né? Que é o maior provedor mundial de alimentos. Os Estados Unidos está agora vivendo um momento, o presidente Donald Trump, recém-eleito, declarou a terceira guerra mundial comercial, né? Está tarifando todo mundo, está abrindo várias frentes de tarifações, enfim, de produtos importados. Um protecionismo bastante exagerado para os Estados Unidos, um país liberal, né? E deve provavelmente concentrar o maior esforço dessa guerra comercial com a China. De que forma o Brasil pode se beneficiar dessa guerra comercial? Que nós não temos nada a ver com ela, né? Isso é um problema entre Estados Unidos e China. Mas como é que o Brasil pode se beneficiar disso aí, se houver aí esse tiroteio de tarifas aí entre essas duas potências? Lineu, eu acho que a gente pode traçar um comparativo do que foi o primeiro governo do presidente Trump, né, onde o Brasil foi beneficiado como uma alternativa frente à dependência daquele país, né, gigantesco. É o maior produtor de alimentos, por incrível que pareça, a China, mas dado o tamanho da população, e não só o tamanho da população, o aumento considerável da renda per capita, fazendo daquela população que era muito pobre hoje uma grande massa de classe média, né? Mais de 300 milhões de pessoas hoje pertencem à classe média e que estão trocando proteínas antes que a gente nem pensava em consumir por proteína como carne bovina, carne suína, carne de aves. E o Brasil é prodígio, né, nessa produção junto com os Estados Unidos. Eu acredito que a gente não vai substituir totalmente a importância norte-americana, porque, como já dissemos em um outro programa contigo aí recentemente, o presidente Trump ele é um grande barganhador. Ele, obviamente, vai defender os seus interesses e o interesse, sobretudo, da categoria que o elegeu, né? Lembrando que os republicanos são, boa parte, produtores rurais, né, do meio oeste norte-americano, Texas, enfim. Então, eu acredito que, sim, se houver uma desvantagem muito grande para a produção norte-americana, obviamente que vão ser renegociadas novas posições e, da mesma forma, a China também não vai querer entrar em confronto porque tem nos Estados Unidos o seu principal mercado exportador. Agora, evidentemente, como você bem falou, o Brasil entra numa franja, e não só o Brasil, como a Argentina e mesmo Uruguai aqui e Paraguai entram aí como uma alternativa muito interessante. O que vale aqui comentar, e foi comentado pelos dirigentes da FAO, do BID, da ALAD, que hoje reúne 13 parceiros aqui da América Latina, é que nós temos que aumentar a diversificação da nossa pauta de exportação para outros mercados em ascensão, como Indonésia, Oriente Médio, mesmo Índia, né? E essa é uma agenda que pressupõe uma permanente evolução tecnológica e do que eles comentam aqui muito bem sobre os estándares de qualidade. Nós temos que ter uma agricultura cada vez mais profissional, e quando eu falo agricultura, é agricultura e pecuária, né, profissional, para que a gente possa, digamos assim, competir para e passo com as principais agriculturas exportadoras do mundo, não só os Estados Unidos, mas a Rússia, a Ucrânia, a própria Austrália e Nova Zelândia na área de leite, na área de proteína animal, né, para que a gente possa, ao fim e ao cabo, conquistar muito maior valor agregado do que nós já temos. É importante destacar pela presença aqui do chefe geral da Embrapa Territorial, que fazemos isso tudo, Irineu, com apenas 33% do território brasileiro. 66% do território brasileiro ainda é de área preservada ou área conservada dos biomas naturais, né? Então, aquela outra pauta que a gente precisa também debater sobre somos os vilões da história do desequilíbrio ambiental, isso é uma falácia. E eu espero que isso seja melhor traduzido, né, agora nessas negociações da COP30 que vão se realizar no Brasil. Então, temos uma pauta muito interessante, uma oportunidade muito grande aí de traçarmos
uma maior sinergia entre os setores produtivos, entre o poder público, entre a própria academia e o desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado internacional. O Brasil é um global trader e, obviamente, que as coisas não vão ser facilitadas, porque ao entrar nesta posição no mercado internacional, nós vamos ferir interesses de alguém que já estava lá, né? Então, notadamente, os Estados Unidos é o nosso grande concorrente nesse cenário global. Então, o tabuleiro está armado e nós temos que saber, né, quais as nossas estratégias de movimentação. Precisamos estar em consonância com os parceiros, e o Uruguai é um benchmark em várias áreas de produção, excelência na qualidade de carne bovina, de lã, de leite, né? Mesmo vinho agora também com azeite de oliva, muito próximos, Irineu, e tu conheces muito bem essa história, da atividade produtiva do Rio Grande do Sul. Um detalhe importante aqui, que eu também gostaria de enaltecer, é a preocupação que os uruguaios têm hoje em diminuir e mitigar os problemas das mudanças climáticas, notadamente das estiagens, que assim como no Rio Grande do Sul nós somos profundamente afetados, eles estão agora buscando inclusive recursos do BID para uma grande política de inserção de irrigação tecnológica, principalmente com pivôs centrais, modificados com uma estrutura que eles trouxeram os maiores especialistas aqui, direto da Universidade do Texas, que está mostrando pivôs centrais com irrigação muito próximo do solo. Isso foi uma novidade que foi apresentado aqui e que eu recomendaria para nós gaúchos aqui, não só do Brasil, que é muito grande, né? A agricultura do Brasil hoje está muito bem posicionada, mas o Rio Grande do Sul particularmente ainda vai ter problemas sérios aí, com mais de 50 municípios afetados pela estiagem neste ano, né? E nós precisamos sim fazer o nosso dever de casa e temos muito que aprender com os nossos irmãos uruguais nessa estratégia coletiva. Buscamos recursos, inclusive solidários, com o próprio BID, né, para que a gente possa fazer isso que o nosso governador Eduardo Leite está buscando, que é a reconversão produtiva. Aliás, este programa ele tem esse intuito, né, este canal agora novo aí no nosso estado, o RS, o Rede RS, visa justamente isso. Quais as alternativas que nós temos para melhorar a competitividade e a perenidade e o desenvolvimento da economia gaúcha, que sofre muito gravemente com essas mudanças climáticas e que tendem a aumentar daqui para frente. Professor, levando em conta também a questão da estiagem e o que o senhor traz, né, com relação ao Brasil se preparar para abrir esses novos mercados, que peso tem a pesquisa, né, na área do agronegócio? Isso foi debatido também nesse encontro, para que a gente possa alcançar, né, esse patamar que o senhor traz? Perfeito. Te diria o seguinte, esta é outra área que temos que aprender com os nossos irmãos aqui uruguais, que é a sede deste evento neste ano. E eu vou dar dois casos aqui que foram amplamente divulgados, dois grandes frigoríficos, o frigorífico Minerva e o Marfrig, ambos de origem e de capital brasileiro, e que têm uma postura de investimento na pesquisa pública do Uruguai impressionante, né? Estava mesmo falando com o chefe da Embrapa aqui, este é uma agenda que nós precisamos intensificar. O nosso capital, a nossa indústria, o agroindústria brasileira, que hoje é competitiva no cenário internacional, sobretudo nessa área de carnes, precisa cada vez mais aportar recursos para uma pesquisa aplicada de acordo com as orientações e as necessidades impostas pelos mercados mais exigentes. Então, não há como fazer pesquisa somente com recursos públicos, né? A Embrapa aí tem um custo operacional de mais de 4 bilhões de reais anualmente, né? E isso só a Embrapa, né? Outros grupos, a própria universidade aí, estamos dentro do Tecnopuc, né? Enquanto na Rede RS, nós temos que buscar essa integração, né, entre o setor público e o setor privado, porque, de novo, repito, insisto, e não tenho nenhum medo de convicção, este é o negócio, esse é o core business do nosso país e da região como um todo. É interessante pegar um dado que a FAO apresentou aqui, né, mostrando, por exemplo, o crescimento de rendimento
de produtividade agrícola no mundo, o Brasil é insuperável. Nós estamos superando, inclusive, os Estados Unidos, a Índia, a China e outros lugares, a própria Rússia, grandes players de produção, né? Mas esta agenda não pode ser acomodada, né? A competitividade, ela exige uma atualização permanente de novos estandes de qualidade, de maior agregação de valor aos nossos produtos, de um arranjo mais organizado, mais sinérgico entre os atores de todas as principais cadeias produtivas. E o Rio Grande do Sul é pródigo nisso. Nós somos, historicamente, né, o celeiro desse país, né? A gauchada foi singrando aí rumo ao norte do país. Temos hoje gaúchos lá no Maranhão, né? E isso é um legado que nós precisamos continuar investindo. Então, a tua pergunta me enseja aí uma reflexão que nós, como sociedade brasileira e, sobretudo, gaúcha, precisamos aproximar ainda mais a necessidade do mercado às exigências de padrões de qualidade que só a inovação é capaz de entregar, mas para isso precisamos de investimento, para isso precisamos assumir riscos, né? Precisamos estimular as nossas agritechs, né? O Rio Grande do Sul é pródigo, é o segundo maior estado em produção de agritechs, que são as startups voltadas para o agronegócio, mas ainda sofremos muito na carência de recursos, né? E de aproximação a esse mercado gigantesco, multibilionário, né? Que movimenta a economia globalmente, né? E a tendência, e aí eu fecho essa observação, a tendência também apresentada pela FAO aqui, é que até 2050 o mundo precisará produzir 50% a 60% mais alimentos do que produz hoje. Então, não há como, né, pensar que esse é um segmento que está estagnado, ou que, digamos assim, não tem uma importância geopolítica absurda no cenário internacional, né? O que nós precisamos é, através de instrumentos como vocês, da imprensa, né, e em comum acordo com a academia, com a ciência, com o desenvolvimento de novos negócios, aproximar ao nosso telespectador, a sociedade majoritariamente urbana, que para termos comida barata, que é o mote hoje do governo, né, aí preocupado com o aumento inflacionário, nós precisamos aumentar a nossa produção via uma inserção melhor de tecnologia. Essa roda, ela não gira se não tivermos esses atores trabalhando muito bem articuladamente. Isso não tem nada a ver com discussões ideológicas, isso não pode continuar existindo no nosso país. Essa é a minha opinião pessoal. Professor, dá para fazer mais uma pergunta? Claro, vai. Professor, vamos seguir nessa linha aí do tema da carne. O Rio Grande do Sul produz uma carne hoje, bovina, de qualidade tão boa quanto a carne uruguaia, né? Nós temos também raças europeias como eles, nós criamos gado a campo com sal e capim, o chamado boi verde, enfim, nós temos praticamente o mesmo modo de produção, é o bioma pampa, tanto aqui quanto lá. Como é que os uruguaios conseguem vender carne, por exemplo, para os países que melhor pagam no mundo, como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, e o Rio Grande do Sul não consegue entrar nesses mercados com carne in natura? Essa é uma bela agenda, é uma bela provocação que tu fazes e que foi tratada também neste fórum pela Datagro, que é a organizadora desse fórum, né? Os analistas trouxeram vários dados aqui e mostraram que a produção, o ganho líquido de exportação da carne brasileira hoje está chegando a uns 30 e poucos % hoje da carne produzida no Brasil, né, que é um dos maiores produtores mundiais, um dos maiores rebanhos mundiais, 30% vai ao mercado internacional. A Argentina está em 27%, Paraguai, por incrível que pareça, 70%, e o Uruguai, 73% da sua carne produzida aqui neste território é voltada para a exportação. Mas é muito interessante que foi sinalizada pelo diretor superintendente da Marfrig, que é um dos maiores frigoríficos brasileiros, que atua em mais de 60 países do mundo, e eles estão focados, isso é um grupo brasileiro, focados no Uruguai no desenvolvimento de carnes de alta, de nicho de mercado de alta exigência e padrões de qualidade. E por que eles fazem isso?
porque existe no Uruguai uma rede de sustentação, tanto pública quanto privada, muito bem articulada com os produtores rurais que a todo momento estão discutindo estándares de qualidade, perfis de desenvolvimento. Eles agora estavam falando que ainda neste mês, terminando este evento aqui em Punta, eles estarão na semana que vem no Japão, discutindo e apresentando os estándares de qualidade que o Uruguai já tem, e na outra semana estarão em Dubai fazendo o mesmo. Ou seja, nos mercados hoje mais exigentes, que é o mercado japonês e o mercado do Oriente Médio. Precisamos estar juntos com os hermanos, eu insisto. Eu fiquei muito impactado, já sabia como engenheiro agrônomo da qualidade dos nossos colegas aqui do Uruguai no manejo dos pastos. E com detalhe, boa parte da produção de gado aqui é em pasto nativo, não é confinado esse animal. Os estándares de qualidade como é que eles chamam aqui, da questão de bem-estar animal, faz parte o nível de diminuição de uso de antibióticos, de produtos mais naturais. Isso tudo leva a um estándar de qualidade absolutamente documentada aos padrões exigidos pelos melhores mercados, a este patamar de desenvolvimento que faz com que o valor agregado deste commodity seja bastante diferenciado. E aqui do lado de Aceguá, do lado de Livramento, na região pecuarista do nosso estado. Então, essa integração, repito, é muito boa. Temos muito a aprender com os hermanos, eles são benchmarking do mercado latino-americano e está aqui próximo a 300 quilômetros fazendo essa integração, conhecendo as propriedades rurais e vendo que tipo de trabalho os técnicos aqui do Ministério da Agricultura, que eles chamam de ganaderia, agricultura e pesca, estão fazendo. E um detalhe, Irineu, muito interessante, descobrir que o ministro de Agricultura, um sujeito com uma inteligência e estrategista fenomenal, ele é formado na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, meu colega, formado na década de 80, viveu no Rio Grande do Sul por muito tempo e hoje é um ministro de Agricultura, uruguaio, portanto, mas é um ministro de Agricultura, e tem um carinho e uma proximidade muito grande conosco. E hoje um dos grandes líderes está sendo pautado para ser um dos ministros líderes deste arranjo de ministros da Agricultura da América do Sul, o senhor Fernando Matos. Fico encantado com as perspectivas e sou um otimista, Irineu, com essa aproximação e, repito, acho que é extremamente importante que os produtores rurais venham a eventos como este aqui, nesta bela praia, que é modelo e é vitrine mundial, tem vários americanos, há uma comitiva enorme de chineses fechando um acordo importante que nós não soubemos bem o que isso vai impactar, com a Conaprole, que é outra cooperativa absurdamente diferenciada na produção de leite aqui da região. Estamos aqui invadidos por chineses, por norte-americanos, por outras pessoas atentas ao movimento que está sendo divulgado, com uma transparência, com uma disponibilidade, com uma generosidade muito grande. Professora, nós vamos ter que fazer um programa a respeito desse assunto, porque esse é um assunto que rende muito. A gente gostaria de seguir com o senhor, mas nosso tempo é curto, então gostaríamos de lhe agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco e ter nos trazido tantas informações. Muito obrigada. Obrigado, professor. Eu que agradeço, eu estou à disposição de vocês e amanhã termina o evento com um grande fórum sobre as tecnologias do futuro. Então, se vocês quiserem, nos acompanhem, eu estou à disposição quando retornar para a gente fazer essa discussão com outros atores, Irineu, com vocês aqui, para ampliar esse debate daqui para frente. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, professor. O jantar hoje vai ser um bife de chouriço, um assado de tira com vinho taná. Mas então, já está sendo preparado aqui e todo mundo se reunindo nessa grande confraternização de hermanos, somos todos gaúchos,
como eles dizem aqui. Exatamente. Grande abraço, meu amigo. Abraço. Um abraço. Nós conversamos com o professor Luiz Wilvock, especialista em agronegócio. E